E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, numa sequência de 5 vídeos. Esse aqui é o quarto vídeo de hoje, tá? Vamos analisar a KP3R, também uma solicitação, né, de um comentário aqui no canal, tá? Caso a sua cripto não apareceu aqui, até no vídeo anterior eu cheguei a mencionar que já estamos com as 2 semanas que vem já, né, as que vão estar por vir ainda, lotadas, tá, de criptoativos aí para a gente analisar. Mencionei aí e pedi um pouco de paciência de vocês que eu estou me programando para substituir os vídeos, tá, por lives, porque dentro de uma live eu vou conseguir abordar aí, com certeza, muito mais análises, tá? Então já estou aqui me programando, tá? Só peço um pouquinho de paciência aí. Então, se você ainda não me conhece, você pode me chamar aqui nos comentários de DK, e se você me conhece também pode, é claro, né? Estamos aí meio íntimos, né? Mas também pode me chamar. Só peço que não precisa se inscrever agora, não precisa dar like agora. Primeiro assiste o vídeo. Assiste o vídeo primeiro, tá? Por quê? Porque você não sabe a forma com que eu analiso, você não sabe se o que eu falar aqui vai fazer sentido para você. Depois que você assistir, só não vai esquecer, né? Que daí complica, né? Complica que eu digo assim, porque é uma oportunidade a gente estar conseguindo aí mostrar para a plataforma que nosso canal tem relevância, né? Logo o canal vem a crescer. Já falei várias vezes aqui que esse canal aqui eu criei para vocês, tá? Aí sim, se você assistir, se você achar que faz sentido, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Fazendo isso, sempre que eu postar um material novo, você será aí notificado e se manterá atualizado com relação às análises que a gente faz aqui. Então vamos lá. KP3R, tá? Também é a primeira vez que eu analiso esse ativo aqui no canal. E quando eu começo com um ativo que eu nunca analisei, tá? Eu venho e faço uma análise no maior tempo gráfico, que é o mensal. Não é que é o maior, tá? É que a partir do tempo gráfico mensal, você já consegue visualizar a tendência de um ativo. Você, claro, você pode 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, né? Mas o mensal já é suficiente para você conseguir olhar para o ativo, ver a tendência primária do ativo, tá? Então a gente pode ver aqui nitidamente que esse ativo aqui é caixão e vela preta. Não vá se assustar aí, tá? Por favor, a brincadeira aqui, tá? Caixão e vela preta aqui para o ativo. Um belo de um pivô de baixa, tá? Todos esses conceitos básicos, tá? De pivô de baixa, pivô de alta, né? Eu sei que tem muitas pessoas já sabem o que é um pivô, tá? Mas tem gente que está começando e não sabe muito bem o que é um pivô, o que é por exemplo, uma resistência, o que é um suporte. Então, tudo isso, né, nós estamos preparando com muito, mas muito carinho, com muitos detalhes, para você falar assim, poxa, cara, valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Agora, de fato, eu entendo o que é uma resistência, eu entendo o que é um suporte, tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, a resistência não é só você fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui tem pouca informação, tá? Mas depois eu posso contextualizar para vocês no Bitcoin, por exemplo. Isso aqui é uma resistência, por exemplo. Ela é uma resistência? Só que ela não é uma resistência eficiente. Como assim, DK? Porque no mercado de cripto, de Forex, qualquer mercado que tenha gráficos, por exemplo, você não trabalha com uma linha com um único preço, aqui em 127 dólares, em 128 dólares. Você trabalha com uma região, tá? Ou seja, né, aqui, por exemplo, tá? É uma região, então o preço ele vai trabalhar dentro dessa região. E existe uma forma eficiente de se fazer isso. Tá? E isso a gente vai explicar, obviamente, com muito cuidado, muito carinho, né, para todo mundo entender e trabalhar de forma eficiente. Tá? Não é o que eu acho, é bom. É claro que a gente, durante esse tempo que a gente trabalha, a gente validou essas informações que a gente passa aqui, tá? Validar o quê? Testar. Eu tenho cadernos e cadernos aqui de análise que eu faço, tá? Para validar algo que a gente estudou, que a gente viu, né? Que a gente às vezes melhorou uma coisinha, tá? Quem sou eu para querer mudar algum tipo de conceito, mas nada é tão bom que não possa ser pelo menos melhorado um pouquinho. Então a gente faz essas melhorias, né? E com o tempo a gente vai passar para vocês aqui, tá? Então a gente tem aqui claramente um pivô de baixa, tá? Num tempo gráfico relevante que é o mensal. É o famoso caixão e vela preta. A brincadeira, não se assuste, não se assuste. Então, a gente já viu que a tendência primária do ativo, tá? Deixa eu só. Opa, eu vi aqui que tá. Aqui, ó. Opa, aqui. Agora sim, vocês conseguem ver a escala aqui, tá? A primeira vez que eu analiso, né? Vou puxar pro ladinho aqui, ó. Vocês podem, quem me acompanha sabe que eu coloco pastas aqui, por exemplo, esse aqui é o vídeo 134, eu fiz esse pivô aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, tá? Vocês estão vendo aí, deixa eu vocês conseguem ver. Deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado aqui, né? Vocês conseguem ver melhor. Aqui, ó. Eu vou clicar aqui, vou criar uma nova pasta, né? Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Sempre para me manter organizado. Vídeo 184. Eu já pedi aqui, já até falei para vocês, né? Que eu já pedi para o TradingView abrir um ticket, né? Para o TradingView fazer subpastas. Como assim? Dentro dessa pasta que eu criei aqui do vídeo 184, eu gostaria de criar uma pasta W1, que é o semanal, D1,
H4, por quê? Porque quando eu tiver aqui, por exemplo, aqui, só um exemplo, deixa eu agora voltar aqui, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, digamos que eu faça mais aqui, eu vou botar aqui, só vou brincar, tá? Só vou fazer aqui, depois a gente arruma. Aqui, por exemplo, digamos que no mensal eu fiz isso aqui, olha só, se eu for aqui pro diário, olha só como é que fica. Tá vendo? Fica algo assim que fica horrível, né? Eu tenho que ocultar toda a análise que eu fiz, né, para poder mostrar algo para vocês. Então, se eu tenho subpastas, tá? Se eu tenho subpastas, quando eu vier para o diário, eu só venho aqui do ladinho e oculto a pasta do mensal. Aí, toda a análise que eu fiz no diário vai ficar só na pasta do diário. Então, olha como é que o maluco cheguei a mandar uma etiqueta, um ticket pro TradingView. Aí me responderam, eles foram bem gentis, tá? E parece que estão providenciando. Então, a hora que essas subpastas aparecerem, foi obra do BK, tá? É claro que outras pessoas podem ter pedido antes, tá? Mas eu só estou brincando aqui que eu já pedi, tá? Já fiz essa solicitação. Então estamos, beleza. Sem mais enrolação, 6 minutos. Vamos tentar fazer na casa dos 12 minutos a análise aqui da KP3R, tá? Para não se estender muito. Então eu começo a navegar por tempos gráficos menores, tá? Um dos fractais do semanal é o diário, tá? Óbvio que você pode navegar aqui pelo semanal, pelo 2D, é claro que você pode navegar pelo time frame que você quiser, tá? Mas eu costumo respeitar os fractais validados, digamos assim, né? Os fractais aí, deixa eu só ocultar aqui agora essa linha, né? Que são os fractais aí que os grandes bancos, as grandes empresas, ou seja, os institucionais costumam utilizar, tá? Então, quanto mais, assim, digamos, pessoas ou empresas, elas utilizam, por exemplo, uma EMA, por exemplo, ela se acaba se tornando mais efetiva, tipo uma EMA de 200, uma EMA de 600, né? O que é uma EMA? É uma média móvel exponencial, tá? Então, vocês podem ver que eu não tenho ela traçada aqui. Também, raramente eu utilizo, mas quando, assim, eu estou numa região de interesse, às vezes, eu venho aqui nos meus indicadores, eu quase não utilizo eles, tá? Eu venho aqui nas EMAs que eu mais utilizo, olha aqui, ó, então eu tenho aqui, olha como o preço respeita, tem aqui uma EMA de 200, depois a gente explica com mais carinho, né, que é um cálculo dos 200 últimos candles, tá? Então ele faz esse cálculo, e nos traz essa linha sendo uma média, tá? Então, se você pegar no TradingView, você vai ver que não vai estar escrito que é EMA de 200, aqui fui eu que criei, tá? Para eu entender que para não ficar botando cores, para não ficar tudo rabiscado, por exemplo, poderia ser tudo aqui, ó, branco, branco e branco, né? Então eu já coloquei aqui, ó, justamente para eu saber que essa aqui é EMA de 200, essa aqui é EMA de 26, essa aqui é EMA de 12. Tá? Então são algumas EMAs que eu costumava utilizar quando eu utilizava muitos indicadores, tá? Hoje são muito poucos, então às vezes para confirmar, às vezes eu tenho um bloquinho de ordens aqui, ó. Olha como tudo confluencia. Aqui em cima, no D1, eu tenho esse bloco de ordens aqui, ó. Então olha só que coisa linda, mas cheia de graça. Aqui, ó, tem esse bloco aqui, aqui, para vocês entenderem por que às vezes eu utilizo a EMA. Então neste bloco de ordens aqui, imagina que essa movimentação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, essa uma semana aqui, ó, que o mercado percorreu, tá? Não tinha acontecido ainda, tá? Então olha só, deixa eu voltar aqui no replay de mercado, tá? Aqui, ó. Digamos que estava aqui ainda. Deixa eu ver se vai criar minha EMA lá. Aqui, ó. Então olha só, então você tem esse bloco de ordens aqui, tá? Esse bloquinho aqui. Apesar que não seria esse bloco, seria aqui em cima, tá? Mas você tem essa EMA aqui. Essa é minha. Então ela confluencia com o bloco de ordens. Então, eu sei que essa região aqui é extremamente forte. Ela vai resistir para caramba. Ela é muito mais resistente do que se a EMA tivesse aqui em cima, por exemplo. Tá? Se ela tivesse aqui em cima, teria espaço para o preço ainda percorrer mais. Tá? Então, às vezes a EMA, tá, é interessante. Então, sempre eu falei aqui no canal o seguinte, deixa eu voltar aqui agora. Tá? Eu falo o seguinte, que as minhas análises é uma junção de todos os conceitos que eu aprendi. Análise técnica, institucional, análise gráfica. Análise técnica são a análise baseada em indicadores, praticamente, tá? Então eu utilizo isso a meu favor. Não é porque eu domino, por exemplo, a análise SMC, que é análise institucional, né? Do Smart Money Concept, do ICT, enfim, que é a mesma coisa, né? Que eu vou abandonar os indicadores. Não, muito pelo contrário. Eu utilizo todas as informações que eu adquiri ao longo do tempo a meu favor. Simples assim. Então, esse aqui foi um caso, acabei de exemplificar para vocês que foi um dos casos. Então, nesse bloco de ordens aqui, confluenciou com a EMA. Então, eu sei que esse ativo, essa região aqui é extremamente forte. E olha o que aconteceu, derreteu o ativo. Né? Então, tudo não é porque chegou aqui, porque o ativo já vinha. Opa, desculpa. O ativo já vinha na tendência de baixa. Ou seja, daí eu tenho um bloco de ordens, eu tenho mais uma EMA de 200, que é uma EMA extremamente relevante. Qual que é a maior probabilidade do ativo de furar isso aqui? Não. Se você já está no mensal, num tempo gráfico macro, extremamente relevante, numa tendência de queda infinita,
imagina que vai chegar aqui e vai furar. Então a probabilidade era muito maior de cair do que de subir. Então essas análises que parecem ser simples, né? Mas com o tempo você vai ver que vai fazer sentido, tá? E você vai se tornar muito mais lucrativo, tá? Cola em mim, cola em mim, cola em mim que vocês vão se dar bem aí, tá? Deixa eu só botar aqui o diário aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos tentar especular aqui a maior probabilidade aqui desse ativo agora. Então primeiro eu gosto de fazer o seguinte, tá? Eu sempre gosto de pegar e traçar, né, uma estrutura. Então eu tenho aqui essa captura de liquidez, tá? Aqui de fundo aqui, eu não vou fazer porque já passou, tá? Então ele capturou aqui essa liquidez aqui e começou aqui a cair, me formou essa estrutura. Agora está esboçando aqui a correção dessa estrutura. Provavelmente, se eu puxar aqui, ó, quer ver, ó, um Fibonacci de OTE, que são ali os níveis que os institucionais costumam operar, então ele vem em busca, olha só, tudo acima de 50 são níveis interessantes para procurar uma venda, e o institucional veio e fez exatamente isso. Porém, quando ele fez isso, ele me deixou aqui o famoso equal highs, né? O famoso topinho duplo, me deixou liquidez antes do meu ponto de interesse, então ele deixa aqui essa liquidez, tá? Aqui, deixou essa liquidez aqui, e o que eu posso fazer agora? Eu posso reduzir o time frame agora, para entender o que está acontecendo nesta estrutura aqui. Provavelmente ele vai cravar num bloco de ordens aqui, faz essa movimentação de captura e continua a cair. Para ele não continuar a cair, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que nessa estrutura de queda ele me formou o quê? Essa estrutura aqui. Para mim é fácil visualizar, tá, pessoal? Mas vocês também não precisam entender isso agora. Eu vou explicar para vocês muito melhor numa próxima oportunidade. Para eu começar assim a entender que opa, o mercado está começando a esboçar um sentimento de força, tá? Ele precisa, pelo menos, tá, começar a trabalhar acima. Tá? Eu gosto de botar aqui, às vezes, uma atençãozinha, tá? Um olhinho ali para a gente ficar ligado. Eu gosto de botar aqui, ó o maluco, ó o maluco, ó o maluco. Você ficar de olho aqui nessa região. Tá? Então, você vem aqui e coloca. Imagina, estamos a 23 doletas, né? Começou a romper 65, por que 65? Porque é uma segurança. Você sabe que a partir desse momento, a probabilidade do ativo começar a subir é muito grande, porque ainda estamos numa queda infinita, né, no famoso caixão e vela preta. Então a gente tem que começar, tá, a romper níveis relevantes, tá, ou seja, começar a romper estruturas relevantes, tá, para o mercado começar a esboçar, tá, um sentimento de força. Então o primeiro passo é o quê? Eu tenho esse topo que é relevante, tá? Já consigo eliminar essa estrutura, eu tenho esse outro topo aqui que eu consigo eliminar essa estrutura, então a gente vai por partes, tá? Então a gente sabe que aqui é um ponto muito interessante para você pensar na ponta compradora. Tá? Ou seja, aqui é um tipo de operação diferente do holder, por exemplo. Tá? É comprar e segurar, estimando que o ativo vai, né, dar continuação à movimentação de alta. É um ativo bem interessante, imagina, um ativo que chegou, eu não conhecia esse ativo, tá? Chegou a $2.050, imagina, né? Agora o ativo chegou ao mínimo a $15. Imagina se nessa Blue One o ativo voltar aqui a buscar o ATH. Imagina a pataca de dinheiro, vamos até brincar aqui, a pataca de dinheiro que você não vai fazer. Olha só que ativo espetacular, imagina se esse ativo voltar aqui a buscar aqui o topo histórico dos $2.000, tá? Você vai multiplicar aí 8.000 vezes o seu capital. É uma coisa espetacular. 8.000% aqui, né, de ganho, de lucratividade, ou dessa boa movimentação de alta. Tá? Vai voltar aqui, não sei, eu não conheço o ativo, não conheço o projeto. Né, para esse ativo voltar aqui ao topo histórico, né, acredito que tem, né, ter um market cap pequeno, um bom projeto, uma boa equipe, né, cumprir os cronogramas, né, que eles colocaram para melhorias, né, no blockchain, enfim, tem todo um conceito por trás, né, para estimar se o ativo poderá voltar ou não. Tá? Mas é interessante, imagina se o ativo pelo menos voltar aqui a seu topo histórico, são 8.000%, é muita coisa mesmo. Né? Beleza, entendemos isso, tá? Então, vindo um diário aqui, então, uma atençãozinha nesse olhinho aqui. Deixa eu reduzir agora no time frame do diário, agora a gente vem para 1 hora, tá? Lembrando que a maior probabilidade do ativo é de mais queda, né? Para eu começar a eliminar esse viés de queda, eu preciso trabalhar acima de 65, senão fica complicado aqui pro próprio ativo, tá? Começar a subir, tá? Então a gente reduz o time frame, tá? Nossa, mas tá bem feio isso aqui mesmo, misericórdia. Aqui, ó, vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, muita ineficiência, deixa eu só reduzir por 30 minutos.
Vamos ficar com esse bloco aqui. Provavelmente ele vai capturar essa liquidez aqui, ó, interna, tá? Liquidez de fundo, liquidez interna, tá? Tem um bloquinho de ordens aqui que tem uma certa ineficiência aqui nesse canto aqui, tá? Nesse cantinho aqui. Uma hora eu explico com mais cuidado para vocês, tá? Senão acaba me estendendo demais. Se ele fizer um alinhamento de fluxo, fica interessante, tá? Interessante surfar aí. Eu tenho liquidez interna e tenho mais um bloco aqui em cima, aqui, ó. Então ele vai aos poucos, pessoal. Isso aqui é renovação de estrutura, tá? Ele vai, a partir desse, digamos que a partir desse momento ele venha mitigar esse bloco, né? E faça alinhamento de fluxo e venha a dar continuação à movimentação de alta. Beleza, a gente entende que a gente tem um bloco de ordens aqui, ele vai sentir, provavelmente ele faz uma correção da nova estrutura que formar, depois ele vem, captura esse equal highs que eu já botei lá no tempo gráfico diário, e depois ele faça a mitigação do bloco principal aqui do D1, tá? Mas a princípio, tá? Deixa eu só puxar Fibonacci aqui de novo, tá? De OTE, ver se ele confluencia com esse bloquinho de ordens aqui. Coisa linda, coisa mais linda, né? Então deixa eu botar aqui que é do 30 minutos, esse bloquinho, aqui, 30 minutinhos, tá? Confluenciando, então, tudo abaixo de 50% se torna interessante para os grandes bancos, tá? Para as grandes instituições, né? Enfim. Então, se tornou interessante esse bloquinho de ordens aqui na casa dos 21 dólares, ou seja, essa região aqui, tá? Dos 21 aos 20 dólares. Então, fica bem interessante, né? Se depois a gente reduzir o time frame e conseguir pegar um alinhamento de fluxo, provavelmente ele virá mitigar esse outro bloquinho aqui, também é do 30 minutos, tá? Ele vai fazendo aqui, ou seja, a gente vai confirmando esse fundo, provavelmente ele não perderá mais esse fundo aqui, tá? E para dar continuação aos pouquinhos agora ao flow de alta. Mas conforme ele for batendo nos níveis, é só a pessoa que me solicitou essa análise, tá? Me solicitaram mais uma vez, pode demorar um pouquinho, tá? Mas a gente faz com certeza, com todo carinho aí, a análise do ativo mais uma vez. Mas a princípio agora, né, ficamos com esse movimento aqui intermediário aqui do ativo, tá? Esperando aqui que ele mitigue esse bloquinho aqui do 21 dólares, para depois ele vir buscar aqui essa ineficiência, buscar novamente aqui dos 21 aos 31, já é uma boa movimentação de alta, dá mais ou menos o que aqui? Vamos pegar centro a centro, aqui, vamos pegar aqui, imagina, olha só que bacana, são 50%, então muito interessante, ficar bem de olho nesse ativo aqui, tá bem interessante mesmo, tá? Então vamos botar aqui, esse é o vídeo 184, nossa, tentei fazer o vídeo mais curto, mas não deu. Vídeo 184, vou dar aqui verificar. Opa. Aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, agora deixa eu botar aqui, ó, dentro dessa pasta aqui, só para eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu só botar uma linha aqui agora, aqui, só para eu ver esse fundo aqui. Já vamos lá, já vamos continuar. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só vir aqui no diário. Opa, botei, não era para ter escondido. Deixa eu voltar lá para 30 minutos. Deixa eu botar aqui essa linha. Deixa eu vir aqui no diário. É esse fundinho aqui, né? Esse fundo é o fundo... ou seja, provavelmente a gente não perca mais esse fundo aqui porque não tem mais suporte pela frente. É claro que eu poderia puxar um Fibonacci de extensão ou de projeção para tentar especular aqui um caso ele perca esse fundo, tá? Mas não acredito que perca. Apesar da ineficiência que ele deixou aqui, ó, neste candle aqui, tá? Ele faz a captura, crava no nosso bloquinho de ordens aqui, né? Deixa eu botar aqui. Né? Crava no nosso bloquinho de ordens ali, que a gente especulou lá no 30 minutos. Estamos trabalhando dentro dos níveis de OTE aqui. E depois alinhamento de fluxo para buscar aqui as regiões que a gente mencionou logo acima, tá? Então, lembrando que é só uma especulação que eu tenho com relação a esse ativo. Posso até colocar nessa linha aqui, ó, um olhinho, tá? Também é o último fundo, né? Aqui uma atençãozinha, né? Aqui seria o último fundo. Até posso botar aqui, ó. Não precisa. Seria o último fundo. Não acredito que perca esse fundo, mas as probabilidades elas existem e estão aí, né? Então é isso que eu entendo aqui, né? Analisando o que o mercado está me mostrando atualmente, tá? Analisamos todas as estruturas, então é isso que eu especulo, tá? Espero ter aí, vamos deixar aqui, ficou mais bacaninha, mais bem, ficou bonito visualmente, né? Então especulo esta movimentação pro ativo KP3R, tá? Bem interessante mesmo. Então não é indicação de compra nem de venda, espero que eu tenha tirado as dúvidas da pessoa que me solicitou esse ativo, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, que é o vídeo da Dog Go to the Moon.